E aí, pessoal? Vocês mandaram pra gente um material super interessante sobre contratos administrativos. É, parece que esse tema é o coração do direito brasileiro. A gente está pronto para desvendar tudo isso com vocês. Se preparem, porque hoje, Hoje a gente vai entender direitinho o que são esses contratos. isso como eles funcionam. E o que os torna tão A especiais. gente vai mergulhar nos principais conceitos e classificações dos contratos administrativos. Desvendando as nuances que os diferenciam dos contratos comuns. Acho que a melhor forma de começar é com uma comparação. Uma comparação. É tipo, imagina que você está comprando um carro. Um carro. É um contrato normal entre duas pessoas. Certo. Agora eu coloco o governo brasileiro como das partes. Ah, entendi. Pronto. Essa é a ideia básica de um contrato administrativo. Parece simples, mas... Mas tem um detalhe, né? Crucial. Ah. A administração pública entra em cena com o poder do direito público. É, isso muda tudo mesmo. É como se o direito público estivesse no banco do motorista, ditando as regras do jogo. Enquanto o direito privado fica ali no banco do carona, pronto para dar uma mãozinha se precisar. Afinal, a administração pública atua em nome do interesse público. É, e isso impacta diretamente a forma como esses contratos são elaborados. E executados. Exato. Falando em impacto, vamos desvendar essas cláusulas exorbitantes Ah, sim. As cláusulas exorbitantes, que você mencionou. o nome é impactante. Parece que elas têm tipo superpoderes, né? É, de fato, dão superpoderes à administração pública, sabe? É. Garantem à administração pública prerrogativas que a outra parte não tem. Tipo o quê? Por exemplo, o governo pode modificar o contrato Purificar. ou até mesmo cancelá-lo sem precisar da concordância da outra parte. Nossa. Algo que seria impensável num contrato comum. Mas peraí, isso não significa que a outra parte não tenha voz, né? Claro que não. O consentimento de ambas as partes é fundamental. Ufa. Para que o contrato seja válido, Certo. a administração pública não pode simplesmente impor sua vontade. Mesmo tendo esse poder nas mãos, imagina que uma empresa está construindo uma ponte para o governo. A ponte. E, de repente, descobrem um sítio arqueológico na área. Essa é uma situação que ninguém previu, certo? É. E aí o governo pode usar as cláusulas exorbitantes para modificar o contrato, Ah, entendi. ajustando prazos e valores para que a obra continue. Depois que os arqueólogos liberarem a área. Isso. Mas a empresa varia. Não, de jeito nenhum. Nessa situação específica, a empresa não teria culpa pelo atraso. Afinal, a descoberta do sítio arqueológico é algo imprevisível. Verdade. Aí entra a importância de documentar tudo direitinho. Tipo, tirar fotos, fazer relatórios. Isso, mostrar que a obra foi paralisada por um motivo justo Certo. e garantir o pagamento pelos serviços já realizados. Faz sentido. É como um jogo de xadrez, sabe? Ah, entendi. Cada lado precisa se proteger, Proteger. garantir seus direitos. É. Um sistema que exige cuidado e atenção de ambos os lados. Já. E já que falamos em detalhes, que tal a gente analisar a estrutura desses contratos? Boa ideia. Eles seguem algum modelo específico? Com certeza. Não estamos falando de acordos informais, né? Não. Os contratos administrativos têm uma estrutura bem definida por lei, Sério. com cláusulas obrigatórias. Cláusulas obrigatórias. E precisam estar presentes Entendi. para garantir que tudo funcione conforme o planejado. Tipo um checklist. Exatamente. E essa lista é extensa, viu? É. Precisa ter o objeto do contrato. Objeto. O plano de execução, as condições de pagamento, os prazos, as garantias, as penalidades, a legislação que se aplica. Caramba. Enfim, tudo precisa estar muito bem definido desde o início, Nossa, muita coisa. para que as duas partes estejam cientes de seus direitos e obrigações. Para não ter nenhuma surpresa desagradável depois, né? Exato. E quem garante que esse checklist seja seguido? Boa pergunta. Quem fica de olho na execução do contrato? A lei exige que todo contrato tenha gestores responsáveis. Gestores responsáveis por acompanhar cada etapa. Geralmente, servidores da área que solicitou o serviço. Ah, entendi. Eles são os guardiões do contrato. Os guardiões, É. garantindo que tudo ocorra conforme o combinado. Que legal. Mas e se esses servidores não tiverem expertise técnica, né, necessária para fiscalizar o contrato? Interessante. Tipo, imagina um contrato para construir um software super complexo. Será que um servidor comum teria conhecimento para acompanhar isso? Boa pergunta. Yeah. É aí que entra o Tribunal de Contas da União. O TCU. Isso, o TCU. E o que eles fazem? Eles recomendam que, em casos que exigem conhecimento técnico específico, sejam contratados Tá especialistas especialista? para dar suporte aos gestores. Ah, entendi. Imagina um segundo par de olhos, com expertise técnica, garantindo que o projeto está no caminho certo.
Legal. E que os recursos públicos estão sendo bem utilizados. Faz todo sentido. É como ter um consultor especializado Isso. para garantir que tudo esteja nos conformes. E essa expertise é fundamental, principalmente quando a gente lida com projetos complexos e de alto valor, né? Sem dúvida. Mas e se algo der errado? O que acontece quando o contrato não é cumprido? A gente explora isso na segunda parte do nosso Deep Dives. Até já. Até já! Pois é, nem sempre as coisas saem como planejado, né? Quando falamos de contratos, imprevistos acontecem. É verdade. Mas, calma, a gente já te explicou sobre as cláusulas exorbitantes. Isso. Agora, vamos entender o outro lado da moeda. Qual seria? O que acontece quando o contrato não é cumprido? E quais as justificativas que podem isentar o contratado de culpa? Certo. Lembra que falamos do fato do príncipe e fato da administração? Sim, lembro. Mas confesso que ainda fico um pouco confusa com esses termos. Entendo. Parece tudo a mesma coisa. Vamos recapitular, então. Tá. O fato do príncipe acontece quando o governo toma uma decisão que afeta o contrato, mas não é diretamente relacionada a ele. Entendi. Por exemplo, imagina que uma empresa foi contratada para construir uma estrada. Uma estrada. Isso, mas de repente surge uma nova lei ambiental que impacta diretamente a obra, tornando-a inviável. Caramba. Ou muito mais cara. Nossa. A empresa não teria culpa nesse caso. Não. Afinal, uma mudança na legislação foi algo imprevisível É verdade. e fora do seu controle. Totalmente fora do controle. Seria como um meteoro caindo bem no meio da estrada. É, tipo isso, né? Ninguém poderia prever. Exatamente. E o fato da administração é diferente. Qual que é a diferença? Ele ocorre quando a própria administração pública, ou seja, o governo, faz algo que impede ou atrasa a execução do contrato. Por exemplo, se a administração pública atrasar pagamentos, Fazer pagamentos. isso por um longo período, Certo. prejudicando o andamento da obra. Aí complica, né? Estaríamos diante de um fato da administração. Entendi. É como se no fato do príncipe o problema viesse de fora. E no fato da administração o problema parte do próprio governo, certo? Você entendeu de jeitinho? Oba. E para completar nosso trio de causas justificadoras, Que seria? temos as interferências imprevistas. Interferências imprevistas. São elas? São situações que já existiam antes do contrato ser assinado, mas só foram descobertas durante a execução da obra ou serviço. Entendi. Lembra do exemplo da escola que ia ser construída em cima de um sítio arqueológico? Lembro. É que uma interferência imprevista. Nossa, é verdade. É como se você comprasse uma casa e depois descobrisse que ela é mal assombrada. Exatamente. Esses imprevistos podem tornar um projeto mais caro, Mais caro. mais demorado, ou até mesmo impossível de ser realizado da forma como foi planejado. Puxa. E em todos esses casos, a empresa contratada precisa comprovar que não teve culpa. Comprovar que não teve culpa. Pra quê? Para se isentar da responsabilidade pela inexecução do contrato. Entendi. Então, documentação é a palavra-chave aqui, né? É essencial. Registrar tudo direitinho para garantir os direitos em caso de problemas. Com certeza. Mas e se não houver justificativa? Se uma das partes simplesmente descumprir o contrato Aí muda tudo. por negligência ou má fé, o que acontece? Aí a coisa fica séria. A parte prejudicada pode tomar medidas para garantir seus direitos. Quais medidas? Se o contratado for o responsável, a administração pública pode aplicar sanções que variam de advertências e multas, até a suspensão do direito de participar de licitações. Nossa. É como levar uma ficha suja no mundo dos contratos públicos. As consequências são pesadas. São bem sérias. E se a administração pública for responsável, o que a empresa pode fazer? Nesse caso, a empresa pode pedir a rescisão do contrato. Rescisão. Isso, Ou como faz isso? na justiça. Ou por meio de um acordo administrativo. Entendi. E ainda solicitar indenização pelos prejuízos que sofreu. Por causa do erro da administração pública. E isso, afinal, ninguém merece ficar no prejuízo por causa de erros ou falta de compromisso da outra parte. É verdade, faz sentido. Entendi. É um sistema que busca proteger os dois lados, Buscou equilíbrio. Garantindo que o contrato seja cumprido de forma justa. E transparente. Mas fala uma coisa, essas cláusulas exorbitantes que dão superpoderes ao governo, elas não podem ser usadas de forma abusiva. Excelente pergunta. Apesar das prerrogativas, a administração pública precisa agir dentro da lei, Dentro da lei. com boa-fé e razoabilidade. Entendi. As cláusulas exorbitantes não são um cheque em branco para prejudicar o contratado. Ufa, que bom.
Elas precisam ser usadas com responsabilidade. Responsabilidade. E apenas quando estritamente necessário. Necessário para quê? Para proteger o interesse público. Então, na prática, é como se o governo tivesse uma carta na manga. Isso. Mas só pode usar em último caso e com justificativa. Exatamente. A administração pública deve sempre buscar o diálogo com o contratado. Diálogo. E tentar resolver os problemas de forma amigável. Amigável. As cláusulas exorbitantes são um recurso extremo que só deve ser usado em situações excepcionais. Entendi, tipo um super trunfo. É uma boa analogia. Expert Speaker, confesso que esse papo de cláusulas exorbitantes me deixou curiosa. É mesmo? Queria entender melhor como elas funcionam na prática. Uhum. Você pode me dar uns exemplos? Claro! Vamos imaginar a situação de uma empresa contratada para reformar um hospital público. Reformar um hospital. Público. Pior, durante a obra descobre-se que a estrutura do prédio está mais deteriorada do que se imaginava, colocando em risco a segurança dos trabalhadores. Nossa, E pacientes, que perigo. o que o governo pode fazer? Bom, se a obra continuar, pode acontecer um acidente grave. É um risco alto. Parece que as cláusulas exorbitantes entram em cena de novo, né? Exatamente. Nesse caso, o governo pode usar seu superpoder Superpoder. para paralisar a obra imediatamente. Paralisar a obra. Isso garantindo a segurança de todos. Ah, entendi. Faz sentido. A empresa não teria culpa pela paralisação. Afinal, o problema na estrutura do prédio é uma interferência imprevista, Verdade. que ninguém poderia prever. É. Mas o governo precisa agir rápido Agir rápido. para proteger o interesse público, Que seria? que nesse caso é a segurança das pessoas. Segurança em primeiro lugar. Sem dúvida. Nossa, uma situação delicada. É. E como fica a empresa nesse caso? Realmente é complicado. Ela vai ficar no prejuízo por causa da paralisação da obra. Calma, a gente não pode esquecer que a administração pública precisa agir com justiça, Justiça. razoabilidade. Razoabilidade. Nesse caso, o governo precisa negociar com a empresa Negociar. para encontrar a melhor solução. Que tipo de solução? Pode ser um ajuste no contrato para cobrir os custos da paralisação, Ah, entendi. ou até mesmo a rescisão do contrato de forma amigável, Amigável. garantindo que a empresa receba o pagamento pelos serviços já realizados. Que bom. Parece que as cláusulas exorbitantes são como um remédio poderoso, É um remédio poderoso. precisando ser usadas com cautela e na dose certa. Exatamente. Que nem aspirina, né? Perfeita analogia. E para entender melhor como essa medicação funciona na prática, vamos analisar mais alguns exemplos na próxima parte do nosso Deep Dive. Combinado, então. Até a próxima. Até já! E voltamos para a última parte do nosso Deep Dive sobre contratos administrativos. Isso aí. Expert Speaker, você deixou a gente curiosa com a promessa de mais exemplos sobre as cláusulas exorbitantes. É verdade. Que tal a gente mergulhar de vez nesse mundo de superpoderes contratuais? Lembra que a gente falou sobre a empresa contratada para fornecer merenda escolar? E o preço dos alimentos disparou por causa de uma crise climática. Lembra sim. Um caso bem complicado. E aí, nesse caso, a empresa não teria culpa pelo aumento dos custos, né? Afinal, uma crise climática é algo imprevisível. Um clássico fato do príncipe. Exatamente. Mas me fala, como o governo pode usar as cláusulas exorbitantes para resolver essa situação? Boa pergunta. Afinal, as crianças precisam continuar recebendo a merenda, né? Com certeza. E é aí que o governo pode usar seu superpoder Superpoder, né? para renegociar o contrato com a empresa, sabe? Ah, entendi. Ajustando os preços para garantir que o fornecimento da merenda continue. Sem prejuízo para a empresa. Isso, afinal, o objetivo principal é garantir a alimentação das crianças, né? E isso só é possível se a empresa fornecedora também tiver condições de continuar operando. Seria como um acordo entre super-heróis para salvar o dia. É uma ótima analogia. Legal. E é importante lembrar que essa renegociação precisa ser justa para as duas partes. A empresa não pode ser obrigada a arcar sozinha com o prejuízo. Mas também não pode ser aproveitada a situação para aumentar os preços de forma abusiva. Entendi. O governo precisa usar as cláusulas exorbitantes com sabedoria. Com sabedoria? Buscando sempre o equilíbrio. Equilíbrio. E a justiça na relação com o contratado. Expert Speaker, acho que esses exemplos todos
mostraram que as cláusulas exorbitantes são ferramentas poderosas. São, sem dúvida. Mas que precisam ser usadas com responsabilidade. É verdade. Elas garantem flexibilidade para lidar com imprevistos. Dá uma certa segurança. Mas existe cuidado para evitar abusos e injustiças. Com certeza a gente viu isso nos exemplos. É como um organismo vivo, né? Em constante transformação. Uma boa forma de ver. Os contratos administrativos são dinâmicos. E as cláusulas exorbitantes são como anticorpos. Interessante essa comparação. Que protegem o sistema contra agentes externos. Faz sentido. E garantem a sua sobrevivência. Mas assim como os anticorpos em excesso podem causar problemas. O uso indiscriminado das cláusulas exorbitantes pode comprometer a saúde do sistema. É como diz o ditado. A diferença entre o remédio e o veneno está na dose. Exatamente. Expert Speaker, acho que a gente conseguiu desvendar os mistérios dos contratos administrativos, não? Eu também acho. Espero que nossos ouvintes tenham entendido direitinho o que são esses contratos. Espero que sim. Como eles funcionam. Que tenham tirado suas dúvidas. E o que os torna tão especiais no mundo jurídico. E que esse conhecimento os ajude a navegar com mais segurança no mundo dos contratos públicos, né? É isso aí. Seja como cidadãos, empresários ou gestores públicos. Afinal, a transparência e a participação de todos são fundamentais. Para quê? Para garantir que os recursos públicos sejam utilizados da melhor forma possível em benefício de toda a sociedade. E para quem quiser se aprofundar ainda mais nesse tema, a gente vai deixar links para materiais complementares na descrição do episódio. Ótima ideia. Agradecemos a companhia e até a próxima imersão no mundo do conhecimento aqui no The Deep Dive. Até a próxima.